Já se vão 2 semanas da Páscoa. Nós já estamos falando do verão daqui a pouco. Daqui a pouco, depois do verão, já estamos falando de Natal. Já estamos programando para o Natal. Já se vão 2 semanas, mas eu entendo que o assunto ainda é muito pertinente. Afinal de contas, estamos falando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, né? Então, o assunto é pertinente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. E nós vamos estudar junto dos versículos 13 ao 35. Lucas 24, de 13 a 35. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu quero dar uma introdução primeiro para vocês, e depois nós vamos ler junto, conforme os pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Então, é o primeiro dia da semana, é o domingo da ressurreição, né? Segundo Lucas 24, 1, diz: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram então removida a pedra. E o que acontece? Encontram o quê? Túmulo vazio, né? Então é o primeiro dia da semana, elas haviam ido ao túmulo pela manhã e encontrou vazio. Alguns discípulos também foram lá conferir se o que as mulheres estão falando é verdade, e retornaram confusos e perplexos, segundo diz o verso 12 desse mesmo texto. O que havia acontecido então? Onde estava o corpo do nosso mestre? Eles perguntavam. No mesmo dia, nesse mesmo dia, 2 discípulos anônimos, nós não sabemos o nome deles, eles deixaram Jerusalém e seguiram viagem para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Uma jornada que a pé leva aproximadamente, depende do passo, de 2 a 3 horas. É uma caminhada boa, daquelas que você não faz de manhã. Deveria fazer, mas não faz. Pelo menos meia horinha, gente. Tem que mexer. Minha mãe está lá, fortuna, com 71, caminha todo santo dia. Pela manhã, 6 horas da manhã, ela está lá com a roupinha de ginástica dela, que a nora dá para ela, todo ano que a gente vai. Nós precisamos nos mexer, gente. Nós estamos ficando velho. Nós não estamos ficando mais jovens, não. Nós estamos ficando só velho. Você também, Simon, não ri não. Né? Então, uma caminhada de 2 a 3 horas, dependendo do seu passo. Mas essa distância física entre Jerusalém e Emaús, ela não se compara à distância espiritual da fé que esses homens tinham em Jesus, da fé que eles têm agora. Se tornou aqui, parece que essa distância espiritual na vida desses homens se tornou muito, muito, muito maior do que esses 11 quilômetros de estrada que eles tinham para percorrer. Eles caminhavam tristes, confusos, desapontados e com esperanças destruídas. Diz o verso 21, nós esperávamos que esse fosse aquele que havia de redimir Israel, diz o verso 21. Eles haviam escutado os relatos da ressurreição, mas não conseguiram crer que realmente o Senhor havia ressurreto. A mente deles ainda estava presa a uma visão limitada do Messias. É a mesma coisa que eu e você sentimos muitas vezes. Nós vamos ver hoje o quanto nós nos parecemos muitas vezes com esses 2 homens. O quanto a nossa fé ela é fraca. Com quanto nós tiramos os olhos das promessas que Cristo nos fez, das promessas que a Bíblia nos faz a respeito do Messias. Um redentor político que eles esperavam, não um servo sofredor, não um servo que iria para a cruz, assim como ele foi mesmo profetizado segundo as Escrituras. É nesse contexto que o próprio Jesus ressurreto se aproxima. É nesse contexto, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quando Jesus caminha conosco. Você tem caminhado com Jesus? Uns 2 ou 3 tem. Você tem caminhado com Jesus? Porque Ele caminha conosco. Ele sempre está conosco. Então vamos ler dos versos 13 a 24 por agora. Capítulo 24 de Lucas, dos versos 13 a 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Vamos orar. Senhor Deus, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da sua graça para entendermos, para absorvermos tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Se há aqui alguém que está desanimado, se há aqui alguém que está tirando os olhos do Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo toque essas pessoas e traga essas pessoas mais para perto de Ti, Senhor Deus. Senhor, que a Tua palavra possa fazer diferença na nossa vida. Que assim como esses homens aprenderam diretamente do Senhor, da mesma maneira possamos aprender diretamente do Senhor essa noite. É no Teu santo nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero discutir nesses versos que nós lemos é sobre os corações obscurecidos pela decepção. Corações que estão decepcionados. O relato começa com esses dois discípulos caminhando para Emaús, estavam indo embora de Jerusalém, o centro dos últimos acontecimentos, estavam se distanciando daqueles que eles deveriam estar juntos. Eles estavam distanciando da comunidade da fé. Eles estavam saindo da igreja. Eles estavam falando, olha, isso aqui não vale a pena. Está vendo isso tudo que falaram para a gente? Não é verdade. Isso tudo que o Senhor Jesus falou, não é verdade. Não é aquele que nós esperávamos. Então, por que nós vamos ficar na igreja? Nós não precisamos mais da igreja, vamos embora. Vamos sair desse grupo. Vamos sair desse pessoal aqui, porque não está valendo a pena. E esse detalhe ele é importante, porque eles estavam literalmente se afastando da comunhão dos crentes, assim como nós também fazemos muitas vezes quando estamos desanimados. Ao invés de aproximar, ao invés de procurar ajuda, o que nós fazemos? Nos afastamos. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos, às vezes com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Você, ao invés de chegar para perto, você faz o quê? Se fecha, se afasta. E foi exatamente o que eles fizeram. Talvez eles quisessem apenas sair, esfriar a cabeça. Talvez eles estivessem tentando fugir da dor, que nós tentamos também muitas vezes, fugir da dor. Mas o certo é que eles estavam mergulhados em tristeza, confusão e frustração. Identifica? Se identifica? Eu também. O texto nos mostra que, enquanto caminhavam, diz o verso 14, iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Veja, eles não estavam falando de qualquer assunto, eles não estavam falando de futebol, da série da Netflix, não estavam falando da vida do vizinho, não estavam falando do irmão que está com a barba grande, da irmã que está com a saia curta, ninguém estava falando nada disso. Eles estavam falando dos acontecimentos, dos eventos que envolveram Jesus, a sua prisão, seu julgamento, a sua crucificação e agora os rumores, segundo eles, rumores da sua ressurreição. Eles estavam profundamente abalados, não apenas pelos fatos que eles presenciaram, mas porque os seus planos e as suas expectativas sobre o Messias haviam sido destruídos, foram todos por água abaixo. Isso fica evidente quando confessam a Jesus, ainda sem reconhecê-lo, no verso 21, quando ele diz, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel. E eles não reconheceram quem estava com eles. Os seus olhos estavam tapados, como escamas espirituais, assim como aconteceu com Paulo.
Note aqui, o verbo, ele está no passado. Nós esperávamos. O verbo está no passado. A esperança deles estava no túmulo com o corpo de Jesus. Assim, ou pelo menos assim eles pensavam. Então, para esses discípulos, a cruz havia representado o fracasso do plano divino para a salvação do homem. E agora, nem mesmo o testemunho das mulheres sobre o túmulo vazio bastava para reacender a fé daquelas pessoas. Então, essa confissão revela muito mais do que uma simples decepção humana, propriamente dita. Ela revela uma visão distorcida do Messias. Ela revela uma visão distorcida do Senhor Jesus. E quantas vezes nós temos uma visão distorcida do Senhor Jesus? Nós queremos que Ele supere as nossas expectativas. Nós não queremos servir por quem Ele é, nós queremos servi-lo pelo bem que Ele pode nos trazer. Esse é o tema do momento. Eu posso até fazer algo para você, mas o que é que você pode me dar de volta? O que você pode fazer em troca? Hoje a base do troca, não hoje, mas parece que hoje está muito mais evidente, está aí. Né? Então essa confissão, ela revela uma visão distorcida. Como muitos judeus da sua época, na verdade, né? Esses discípulos esperavam que um libertador político, que tirasse Israel do jugo romano e restaurasse o trono de Davi de uma forma visível e nacionalista. Eles esperavam um rei político, o homem que viria para trazer esse tipo de libertação. A cruz para eles foi um choque. Lembre-se que quem é que morria na cruz naqueles tempos? Era o pior de todos os ladrões, o pior dos bandidos era que morria na cruz. Então a cruz para eles foi um choque. Não havia espaço na sua teologia sobre o Messias, um Messias crucificado, um Messias sofredor e rejeitado. Não era assim que eles esperavam o Messias. Mesmo tendo convivido com Jesus, as suas palavras e tudo que ele fez, todos os milagres, parece que não foram suficientes para aqueles homens. Como os outros discípulos, eles não sabiam que era necessário que ele padecesse para que ele entrasse na sua glória. Ele mesmo disse isso. É nesse momento, então, que Jesus, em sua misericórdia, porque ele é misericordioso, amém? Amém? Vou falar igual o pastor lá da igreja metodista, quando ele fala, amém ou não amém? Ele gosta de falar, amém ou não amém? Amém, Adriana. Obrigado. Amém ou não amém? Amém. Melhorou, isso. Então o Senhor Jesus, na sua misericórdia, ele se aproxima deles, ele começa a caminhar com eles, e o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós não sabemos como foi isso. Se eles ficaram cegos, se o Senhor Jesus mudou a sua aparência naquele momento, ou se simplesmente ele não mudou nada, mas eram os olhos. Eu acho que essa talvez seja a nossa teoria intelectual mais confiável, é que eles espiritualmente, literalmente estavam cegos, eles não conseguiram ver quem estava caminhando com eles. Por quê? Porque eles estavam mais focados no problema do que na solução do problema, que estava ali junto deles. E é exatamente assim que nós fazemos. Nós focamos muito mais no que está acontecendo, no que nós queríamos que acontecesse, no que Jesus poderia fazer, e Jesus está aqui do lado falando, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele andando com eles. Então, não se trata de um detalhe físico ou psicológico. Isso representa uma cegueira espiritual, irmãos. Cegueira espiritual. Eles viam Jesus com os olhos, mas não o reconheciam com o coração e com a fé. E muitas vezes nem com os olhos nós vemos, quanto mais reconhecer com o coração e com a fé. Então essa condição, ou essa é, na verdade, a condição de todo aquele que tenta compreender os caminhos de Deus simplesmente com o nosso entendimento humano, falho, fraco. Não tem como. Quando nós queremos entender os propósitos de Deus de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que nós queremos que Ele faça, de acordo com o que nós queremos que Ele haja. Não é assim que nós entendemos a Deus. Não é assim que nós entendemos a Cristo.
Quantas vezes nós, como discípulos, como esses discípulos aí no caminho, carregamos as nossas frustrações, as nossas desilusões, tentando encaixar Deus nos nossos planos, ao invés de nos submetermos aos planos dele. Quantas vezes nós oramos, Senhor, abençoe os meus planos em nome de Jesus, amém. E quantas vezes nós oramos, Senhor, faça a sua vontade na minha vida em nome de Jesus, amém. Poucas vezes. A verdade é essa. Quantas vezes caminhamos tristes, sem perceber que o Cristo ressurreto está ao nosso lado? Quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, mesmo com o Cristo ressurreto caminhando ao nosso lado? E Ele está ouvindo os nossos lamentos, Ele está ouvindo as nossas reclamações, esperando pacientemente a hora para Ele se revelar e abrir os nossos olhos de uma vez por todas. A grande ironia desse texto, irmãos, é que eles estão falando de Jesus com o próprio Jesus. Eles não estão falando com qualquer um. Eles estão falando de Jesus com o próprio Jesus. Mas sem reconhecer quem Ele é. Esse primeiro momento da caminhada é profundamente pastoral do Senhor Jesus. Ele mostra um Salvador que não abandona os decepcionados. Ele não abandona aqueles que estão entristecidos. Ele não nos abandona. Ele caminha ao lado dos confusos e Ele se aproxima mesmo quando não o vemos. Ele se aproxima de nós, mesmo quando não o vemos. Mas também Ele nos alerta. Sem um correto entendimento das Escrituras, a fé vacila. Sem um correto entendimento de quem Jesus é, mesmo os sinais e os testemunhos podem ser vazios para nós. A fé verdadeira, ela não é sustentada apenas por emoções ou fatos isolados. A fé verdadeira, ela precisa estar enraizada na palavra de Deus. Porque Cristo nos foi revelado na palavra de Deus. É assim que Ele se revela a nós. E é isso que Jesus vai fazer nos próximos versículos. Vamos acompanhar dos versículos 25 a 27. Nós vamos falar agora sobre o Cristo que interpreta a própria história. Os versículos 25 a 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja, é então que Jesus anda, ainda não reconhecido, toma a palavra, mas ele não começa com conforto sentimental. Ele começa com uma exortação amorosa, firme. Ó nécios, em outra tradução. Ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. O verso 25. Aqui o Senhor aponta a raiz do problema. A ignorância espiritual e a lentidão para crer nas Escrituras. Irmãos, você quer que Jesus fale com você? Você quer que Jesus te direcione? Leia as Escrituras. Leia, estude as Escrituras. Eles não estavam errados apenas nos seus sentimentos. Eles estavam errados na sua teologia. E muitas vezes nós estamos errados na nossa teologia. Explico. A tristeza que dominava os corações era, em última análise, fruto de uma leitura equivocada de quem é ou de quem era o Messias. E não é assim também conosco? Sempre? Sempre estamos equivocados acerca de quem é o Senhor Jesus. Então nós precisamos corrigir essa teologia. Nossa teologia deve estar de acordo com as Escrituras. Jesus então faz algo extraordinário. Sem revelar a sua identidade ainda, ele começa a ensinar. E que estudo bíblico, hein? Pastor Kleber, você é bom. Marcelo, você também está indo bem. Eu tento. Mas o Diego tenta, mas um estudo bíblico com o Senhor Jesus, não tem para ninguém, né? Imagina o próprio Senhor Jesus fazendo o estudo bíblico com a gente hoje.
Imagina. O texto diz que ele começou por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em toda a Escritura. Verso 27. Isso significa que Jesus revelou todo o Antigo Testamento à luz da sua pessoa, obra e missão. Desde Gênesis, com promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, passando pelo Cordeiro Pascal, pelo sacrifício de Isaac, pelo tabernáculo, pelos salmos messiânicos e pelas profetas de Isaías, tudo apontava para ele. É como se ele dissesse: vocês não estão vendo? Vocês são tolos ao ponto de não estar vendo isso? O sofrimento do Messias não era um obstáculo à redenção, mas era o seu fundamento. A cruz não foi um desvio no plano de Deus, mas o caminho designado desde a eternidade. A cruz estava na eternidade, desde a eternidade para a eternidade, para a nossa redenção, irmãos. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um plano B, a cruz estava desde o início, no meio e está no fim. Porque ela representa a ressurreição do nosso Senhor. Veja, a cruz está vazia, ele não está ali. Assim como o túmulo. Vocês foram lá, vocês viram. Está lá? Está não, né? Vocês viram ele lá? Os restos dele estão lá? Não está não. Está vazio. Está vazio. Pergunta para eles depois, se não acreditar em mim. Tiraram até foto. Né? Então a cruz, ela não foi um desvio no plano. Ela foi a confirmação do plano. A pedagogia de Jesus aqui é clara. A verdadeira fé nasce da compreensão correta da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Antes de abrir os olhos físicos dos discípulos, ele abre as Escrituras. E a fé vem do ouvir a palavra. Antes de abrir os olhos, ele abre as Escrituras para os discípulos. Isso nos ensina algo fundamental para a nossa vida cristã. Não há avivamento sem Bíblia. Não há visão de Cristo sem revelação na palavra. É por isso, irmãos, que nossas igrejas devem estar firmadas na centralidade da Escritura, porque ela nos revela o Senhor Jesus Cristo. Cristo se revela para nós de forma viva e eficaz, através da Bíblia. E mais, essa abordagem de Jesus nos ensina a ler a Bíblia com letras cristocêntricas. Cristocêntricas. O Antigo Testamento não é apenas um pano de fundo moral ou histórico, mas um rico testemunho sobre Cristo, ou sobre o Cristo que haveria de vir. Agostinho chegou a dizer o seguinte: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. Sem essa chave interpretativa, até crentes sinceros, como esses dois homens, podem andar cegos. Então, que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Os olhos se abrem ao partir o pão. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, que os nossos olhos sejam abertos de uma vez por todas. Amém? Amém. Os versos 28 a 31. Versos 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Então, quando eles se aproximam de Emaús, Jesus finge que vai embora. E eles falam: não, com o coração já impactado pela palavra que lhes foi pregada, por tudo que lhes foi dito, insistem: fique. Aqui nos ensina também algo interessante, que quando nós não queremos ser os super crentes, quando nós não queremos ser os inconvenientes, mas quando nós pregamos a palavra com clareza e firmeza, as pessoas querem ficar perto da gente. As pessoas querem andar conosco, elas querem que nós andemos com elas. Não quando eu digo que eu sou bom e você é ruim, que eu sou salvo e você é um pecador, perdido e vai para o inferno, que eu sou bom, que a minha teologia que é boa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele abriu a palavra e a explicou. É isso que eu estou dizendo. Isso nos ensina também. Então eles pediram: não, fica conosco, já é tarde.
O dia já se declina, e talvez eles pensaram, olha, quem sabe ele fala mais para a gente, quem sabe ele lidera mais um estudo bíblico lá em casa. Vamos para lá. Então é um pedido aparentemente comum, mas que revela um desejo mais profundo. A palavra havia despertado algo naqueles homens. Um anseio por mais, por presença, por comunhão. Provavelmente eles se lembraram da comunhão que eles tinham antes. Eles entraram em casa e, surpreendentemente, Jesus assume o papel de anfitrião. E eles não esperavam isso. Ele toma o pão, dá graças, parte e distribui. Um gesto bem familiar para aqueles homens, não? Talvez por causa da última ceia, talvez por outras refeições anteriores que eles fizeram juntos. Mas é nesse momento que algo sobrenatural acontece. Verso 31. Então, lhes abriram os olhos e os reconheceram. O reconhecimento não veio pela aparência física, mas pelo gesto carregado de significado do nosso Senhor Jesus. O partir do pão tornou-se o meio da revelação final para esses homens. Quando ele partiu o pão, quando ele deu graças e distribuiu, eles finalmente reconheceram quem ele era. É isso que nós vamos fazer essa noite. Quando nós partimos o pão, quando nós damos graças, quando nós distribuímos os elementos, nós estamos dizendo, eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo e eu sei o que Ele fez por mim. Porque um dia Ele me abriu os olhos espirituais. Amém? Aqui, nós aprendemos que Jesus se revela plenamente na comunhão com Ele. Especialmente quando essa comunhão é alimentada pela palavra e vivida na mesa, na ceia do Senhor, na comunhão dos santos. Porque é isso que a mesa é, a comunhão dos santos. O Senhor Jesus convida os santos, os salvos, aqueles que creem nele para participar da ceia do Senhor. Se você crê no Senhor Jesus, você deve, porque é um mandamento, não uma sugestão, é um mandamento do Senhor. Faça isso até que eu venha. Faça isso até que eu retorne. Então Cristo, Ele faz se conhecer não apenas nas palavras ou nas alturas teológicas, mas também no partir simples do pão, no convívio com o seu povo, por meio da graça. O texto diz que no mesmo instante Jesus desaparece. Agora você imagina esses homens. Ué, estava aqui e já não está mais, gente? Que agora? O Senhor desaparece. Por quê? Porque a fé agora estava firmada. O Senhor Jesus abriu seus olhos. Eles entenderam quem o Senhor Jesus é. A fé agora está firmada, não no que eles viam, mas no que eles criam. Eu não preciso ver para crer. Eu só creio. Você só crê. Você não precisa ver para crer, você só crê. E é exatamente isso que a vida cristã é. Andar com aquele que nem sempre vemos com os olhos, mas que conhecemos no coração e na comunhão com a sua palavra, na comunhão, na ceia do Senhor, na comunhão com os irmãos. Por isso que é importante estarmos aqui, irmãos. Quando o pastor tira férias, não é para a igreja tirar férias também, não. Nós tiramos férias, mas nós não tiramos férias do Senhor, não. Nós não tiramos férias de Cristo. Nós tiramos férias do trabalho. É diferente. Cristo continuou andando conosco e nós continuamos andando com Cristo. Então o Senhor Jesus não precisava mais estar presente para eles verem com os olhos, porque Ele se revelou a eles, através da palavra. Quarta coisa, e última. Agora o coração desses homens ardem, e eles voltam para onde? Para a missão. Não foi lá que o Senhor Jesus mandou eles ficar? Fiquem aqui, por enquanto fiquem aqui, não saiam. Depois, quando vier o Espírito Santo sobre vocês receberão poder, e aí sim vocês vão sair. Mas por enquanto fiquem aqui. Eles deveriam ter saído? Mas eles saíram. Agora o Senhor Jesus se revela a eles, o que eles se lembram? Da promessa. Onde eles vão? De volta. Vamos obedecer a ordem. Ele não mandou que ficasse lá? Ele não falou que nós seríamos missionários? Voltemos para lá. Então eles voltam. Então, após o reconhecimento e o desaparecimento de Jesus, os discípulos não conseguem conter o que eles sentiam. Deveria ser assim com a gente também. Eles disseram, porventura, não nos ardia o coração quando eles nos falavam pelo caminho?
Quando nos expõe as Escrituras, veja isso, o verso 32, vamos ver de 32 a 35. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O coração antes frio, agora está em chamas. O coração antes angustiado, agora regozija no Senhor. O coração antes desanimado, agora quer mais do que nunca proclamar as verdades da palavra do Senhor. A palavra pregada por Cristo havia acendido neles uma chama de fé viva, de entendimento renovado e de esperança ressurreta, porque o Senhor está vivo. Mas eles não param por aí, eles não descansam. Veja, imediatamente eles retornaram. Eles não descansaram, eles não falaram: olha, vamos dormir, vamos passar a noite em casa, amanhã a gente vai. Não, imediatamente, eles andaram 11, cearam e voltaram 11. A caminhadinha é boa, né? Pelo menos umas 5 horas aí, 6 horas. Você não está andando nem meia hora. Caminhada de pelo menos umas 5, 6 horas aí. O texto diz que naquela mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém, verso 33. Eles não se importaram com o cansaço, eles não se importaram com o perigo da estrada à noite. Quando se encontra com Cristo vivo, não há como ficar parado. Quando se encontra com Cristo vivo, não há como ficar calado. Quando se encontra com Cristo vivo, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Não tem como. Eles retornaram ao lugar de onde eles estavam fugindo. Eles voltaram para a comunhão, eles voltaram para os irmãos, eles voltaram para a missão de onde eles nunca deveriam ter saído. Esse é o padrão do verdadeiro encontro com Cristo. Começa com escamas nos olhos, passa pelo ensino da palavra e é confirmado na comunhão e culmina com o testemunho. Não é assim na vida do crente? É assim na vida do crente. A fé que não nos leva de volta à comunidade, ao compromisso com a missão, ela precisa ser reavaliada. A fé que não quer que você esteja no meio da igreja, no meio dos seus irmãos, ela precisa ser reavaliada. A fé que não entende quem o Senhor Jesus é e para que Ele nos salvou e para que Ele nos chamou, ou por que Ele nos chamou, ela precisa ser reavaliada. A ressurreição não é apenas um evento histórico, ela é uma convocação presente ainda hoje. Eles chegam entre os outros discípulos e anunciam: o Senhor ressuscitou de fato. Os discípulos devem ter falado para ele: agora que você está sabendo. Os que ficaram, né? Não, porque isso aí a gente já sabe, irmão. Mas é que eles chegaram tão atônitos, tão jubilantes do que havia lhes acontecido, que eles chegaram: olha, sabe aquilo que as mulheres falaram? Sabe o que Pedro falou depois? É verdade. Ele apareceu para a gente. Eles devem ter pensado: really? Você já está falando que eu já sei. Mas a Bíblia não diz. Mas talvez eles falaram: glória a Deus, aleluia. Amém. Que Ele está ressurreto. Então agora, eles não mais vivem a fé dos outros, e nem dos rumores da ressurreição. Eles mesmos viram. Eles mesmos ouviram, eles mesmos creram. Esse é o poder do Cristo vivo, transformar o abatido em mensageiro. Ele transforma o abatido em mensageiro, ele transforma o decepcionado em proclamador da palavra. Esse é o poder do Cristo vivo. Irmãos, para terminar, essa história dos discípulos no caminho de Emaús é ao mesmo tempo pessoal e universal. Cuidado com essa palavra. Eles mesmos creram. Esse é o poder do Cristo vivo. É sobre eles, mas é também sobre nós. É para eles lá em então, mas é também para nós. Hoje, aqui, agora. Todos nós, em algum momento da caminhada cristã, já nos sentimos como eles.
desanimados, confusos, andando na direção contrária ao lugar da promessa que Ele nos fez, com os olhos embaçados pela dor, ou pelas expectativas frustradas, ou as nossas expectativas erradas a respeito do Cristo. Mas a boa notícia é que Jesus continua se aproximando. Ele continua caminhando conosco. Ele caminha mesmo quando não o reconhecemos. Ele ouve os nossos lamentos, Ele corrige a nossa teologia, Ele parte o pão conosco e acende a chama da fé nos nossos corações. Ele não nos abandona, Ele se revela. Ele se revela. Ao olharmos para esse encontro, fica um convite claro para nós hoje. Será que também temos andado com os olhos fechados para Cristo? Quando deveríamos andar com os olhos fitos em Cristo? Estamos permitindo que a palavra nos revele quem Ele é de verdade, ou nós temos alimentado uma fé baseada em expectativas que nós mesmos temos sobre Ele? A nossa fé tem que ser baseada aqui, ó. Você não tem que acreditar no que eu digo, você tem que acreditar, você tem que ver que se o que eu estou dizendo está aqui. Se o que o pastor Kleber está dizendo está aqui. Se qualquer um de vocês está pregando, está aqui. Porque é aqui onde Cristo se revela a nós. Ele usa ferramentas, nós como ferramentas para proclamar as verdades do Evangelho. Então Jesus, Ele continua se revelando ainda hoje. Mesmo quando não o reconhecemos de primeira. Mas Ele anda ao nosso lado. Ele não nos abandona, Ele se revela. Ao olharmos para esse encontro, então, fica para nós um convite claro. Será que temos andado com os olhos fitos ou com os olhos fechados para Cristo? Volto a perguntar. Nosso coração ainda arde quando ouvimos as Escrituras? Ou a rotina nos tornou insensíveis à presença do Senhor? Porque a rotina também é um perigo. A zona de conforto é perigosa. Quando a Escritura não nos confronta mais, nós estamos numa zona perigosa. Estamos vivendo uma fé individualista, resignada como quem caminha para longe? Ou estamos voltando com urgência para a nossa Jerusalém? O que nós temos feito? Para a comunhão, para o testemunho, para a missão. A ressurreição não é um fato para celebrarmos uma vez por ano na Páscoa, ou uma vez por mês na ceia do Senhor. A ressurreição nós devemos celebrar todos os dias, porque todos os dias nós acordamos, respirando, abrimos os nossos olhos, temos uma cama para dormir, um trabalho para ir, uma escola para frequentar, seja lá o que for. Graças a Deus. Graças a Ele. Então a ressurreição, para os salvos, é motivo de celebração diária. Para os não salvos é motivo de preocupação. Então, se você ainda não é salvo, que você que está aqui hoje ainda não for salvo, eu oro para que em nome de Jesus, Ele se revele a você essa noite. Amém. De maneira extraordinária, assim como Ele fez com esses dois homens, que ouviram falar dEle, até andaram com Ele, participaram da ceia com Ele, mas ainda não criam verdadeiramente em quem Ele era. Precisou um encontro real, definitivo, onde seus olhos foram abertos para que eles entendessem quem era o Messias. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações voltem a arder e que os nossos pés se apressem para proclamar as verdades e as maravilhas do Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele nos capacite, irmãos, que nós não desanimemos, porque o trabalho do Senhor, ou no Senhor, não é em vão. Que o Senhor nos abençoe, amém? Amém. E vá lá e